Olá, senhoras e senhores, como sempre, muito bem-vindos, desejando muito sucesso para todos, senhoras e senhores. Finalmente chegamos ao momento de um período tão esperado na história do Brasil, o período da redemocratização do país depois da ditadura militar. Mas, na verdade, esse período ele teve uma transição através do governo de José Sarney. Porque José Sarney era da Arena e a Arena era partido do governo na época da ditadura no bipartidarismo. Mas depois, com a criação do pluripartidarismo por João Batista Figueiredo, o José Sarney passou para PMDB. Isso foi, obviamente, vamos dizer, tipo um golpe para se colocar como o vice de Tancredo Neves. Aí, justamente, Tancredo Neves vai morrer. E José Sarney, na verdade, como continuador do militarismo, da ditadura, foi uma fase de transição para que finalmente a gente tivesse as eleições diretas, e aí veio Fernando Collor de Mello. Ok, senhores? Então vamos ver aqui na tela. Nós vamos tratar de uma emenda chamada Emenda Dante de Oliveira, que queria eleições diretas, mas não passou. Já comentamos sobre ela. Direta já de Tancredo Neves. Depois o governo de José Sarney e um enorme bombardeio de planos econômicos que não deram em nada. Para isso, justificou a convocação da Constituinte e aí a nova Constituição de 1988. E como os senhores podem acompanhar, veio então Fernando Collor de Mello e, através do Plano Collor, o seu impeachment e o seu vice Itamar Franco vai assumir o poder, criando então um Plano Real, que até hoje está em vigor em termos financeiro-econômicos no Brasil. Vamos, então, à redemocratização do país. Senhores, a partir de 1985 começa o processo através de um discurso bastante forte, instigado de Tancredo Neves, que dizia que só a pátria com a democracia o que reforçava, logicamente, a ansiedade da sociedade brasileira pela democracia no país. Aí Tancredo Neves, justamente, num dos momentos do discurso. No fim da ditadura militar, Dante de Oliveira, um dos deputados federais, criou uma emenda e colocou-a para votação no Congresso. Emenda à Constituição. Essa emenda determinava as eleições diretas para o presidente e o fim do colégio eleitoral. Só um minutinho aqui, por gentileza. O que era colégio eleitoral? Eram praticamente membros do Congresso Brasileiro que, até então, durante o período da ditadura militar, apenas confirmavam, porque não elegiam,
confirmavam apenas os candidatos indicados pela junta militar à presidência. Então, daí o nome colégio eleitoral, porque eram eleições, na verdade, indicações, confirmação das indicações, mas depois de João Batista Figueiredo, nas alterações, foi criado então colégio eleitoral, ou seja, poderia-se ter mais de um candidato à presidência. E aí os membros do Congresso, então, votariam, obviamente já com pluripartidarismo, claro, poderiam votar num dos candidatos, obviamente. E aí, essa emenda de Dante de Oliveira, voltando para a tela, o Congresso não aprovou. Novamente aqui, por gentileza. Claro, primeiro, por que não aprovou? Porque o Congresso, naquele momento, ainda era composto por todos aqueles que eram a favor, ou no mínimo a maioria absoluta que era a favor da ditadura. Por quê? Porque a lei da anistia, tanto o direito de fim do exílio para os políticos expulsos do país, exilados, como aqueles que eram presos políticos, ainda entre essa lei e a emenda de Dante Oliveira, não tínhamos eleições para um novo Congresso. Então o Congresso ainda era conservador, obviamente, dentro da estrutura da ditadura militar. Por isso, obviamente, que jamais esse Congresso aprovaria esse tipo de emenda à Constituição. Ficou conhecida, de acordo com o seu autor, voltando à tela, a emenda Dante de Oliveira. Por isso tivemos, então, aqui, Jornal do Brasil publicava que Congresso rejeita as diretas, justamente com a votação de 298, e a favor só eram 65 que eram a favor da emenda Dantas de Oliveira. O povo, por causa disso, o povo começou a sair às ruas, fazer passeatas, sempre com o lema direta já, discordando, obviamente, pelas imagens nós podemos ver, discordando, obviamente, com a decisão do Congresso. E também essa charge, por exemplo, aqui no meio de Enfio, além das diretas já, justamente o povo queria o fim do colégio eleitoral para adquirir o direito de voto para o presidente. Todas essas manifestações nasceram justamente por causa da não aceitação da emenda de Dante de Oliveira. E aí aparece no cenário político claramente o governador de Minas Gerais, o senhor Tancredo Neves, que pregava a instituição de uma nova república no Brasil. Dizia ele: enquanto houver neste país um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras, toda prosperidade será falsa. Será, aqui um minutinho, que nós, nesse momento histórico, não estamos de repente voltando à necessidade de um novo discurso de Tancredo Neves? E assim,
A própria Veja publicava diretas o bloqueio do governo. Claro, como eu tinha dito, o Congresso ainda era bastante conservador naquela época. Daí vieram as últimas eleições indiretas, onde nós tínhamos praticamente dois candidatos. De um lado, os senhores podem observar, o Tancredo de Neves, em nome da oposição, dos partidos da oposição, que teria dito, ele era contra colégio eleitoral, obviamente, era a favor da indireta já, mas ele teria dito, tudo bem, eu vou ao colégio eleitoral, mas para acabar com ele, aqui, por gentileza, o que ele quis dizer com isso? Essas vão ser as últimas eleições indiretas. Então, por isso, vou acabar com ele, porque ele não vai ter mais razão de existir, porque vamos ter as eleições indiretas. O seu concorrente, como representante do governo, era o senhor Paulo Maluf de São Paulo, que, na verdade, a indicação de Paulo Maluf foi uma manobra da elite com os militares para impedir a vitória de Tancredo Neves. Acontece que Tancredo Neves, então, é eleito no colégio eleitoral. Pode olhar aqui, por gentileza. É eleito no colégio eleitoral. Mas, logo em seguida, antes de tomar posse, ele adoece e poucos dias antes da tomada de posse, morre. Aqui eu quero lembrar, através dessa reportagem, ou desse pronunciamento do jornalista Sérgio Chapelin, quando ele anuncia justamente a morte de Tancredo Neves. Acompanhemos, por gentileza. Em São Paulo, repórter Carlos Nascimento tem outras informações. Ouviram agora há pouco pelo secretário de imprensa da presidência, o jornalista Antônio Brito, que a situação do presidente Tancredo Neves caminha para a irreversibilidade. Há poucos instantes entrou aqui, meia hora depois de ter saído, a neta do presidente Andréa Neves chorando muito. Algumas modificações já aconteceram aqui no portão principal do Instituto do Coração. Uma coluna de soldados da Polícia do Exército foi colocada ali por detrás dos policiais militares que faziam o policiamento. A rua Enéas Carvalho de Aguiar, que atravessa todo o complexo do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, foi interditada para o tráfego de veículos. Somente entram carros autorizados. O público também foi afastado para um local mais distante. Há pouco chegava aqui uma tropa numerosa da Polícia Militar. Os soldados vão tomando posição justamente para tratar do deslocamento, da colocação daquelas pessoas, os populares que estão aqui. Os jornalistas permanecem de plantão, aguardando uma nova presença do secretário de imprensa, Antônio Brito. Nós voltaremos com outras informações aqui do Instituto do Coração, ainda nesta edição do Fantástico. E agora, ao vivo de Brasília, fala o repórter Geraldo Canário. O presidente José Sarney está sendo informado a todo momento sobre a situação do presidente Tancredo Neves através de uma linha direta com o Instituto do Coração em São Paulo. O presidente José Sarney passou um dia relativamente tranquilo aqui na residência oficial do vice-presidente da República, o Palácio Jaburu. O povo de São João del Rei voltou a se reunir à tarde em mais uma procissão de fé na recuperação do presidente Tancredo Neves. Às 5 horas, o sino tocou duas dobradas. Deixa o pátio que há séculos todo sanjoanense entende. Isso significa que uma procissão vai sair. Os fiéis atenderam ao chamado para a procissão pela saúde do presidente Tancredo Neves. Das escadarias da igreja de São Gonçalo, a procissão percorreu várias ruas de São João. Ele sempre foi um admirador da obra de seu conterrâneo Juscelino Kubitschek.
e chegou a Brasília em setembro de 61, logo depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, para ser primeiro-ministro do governo parlamentarista. O presidente Tancredo Neves morou os últimos 6 meses neste prédio da Superquadra Sul 206. A dieta do Dr. Atkins é famosa no Brasil. O Dr. Atkins diz que calorias não engordam. E volta a falar do Instituto do Coração em São Paulo, o repórter Carlos Tramontina. Quando está chegando por aqui o secretário de imprensa da Presidência da República, o jornalista Antônio Brito, que traz novas informações sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves. O jornalista Antônio Brito descendo a escada e vai se dirigindo ao local onde prestará novas informações sobre o estado de saúde do presidente. Senhores, por gentileza, lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte: nos últimos 50 anos, a vida pública de Tancredo Neves confundiu-se com os sonhos e com os ideais brasileiros de união, de democracia, de justiça social e de liberdade. Nos últimos meses, pela vontade do povo e com a liderança de Tancredo Neves, estes ideais se transformaram na nova república. A emocionante corrente de fé e de solidariedade. Nas últimas semanas, enquanto o presidente Tancredo Neves lutava pela vida, só fez crescer esse sentimento de união, que foi sempre ação, exemplo e objetivo de Tancredo Neves. Da mesma fé, com a mesma determinação, o Brasil haverá, a partir de agora, de realizar os ideais do líder que acaba de perder, Tancredo Neves. Foram as informações da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, informando a nação que acaba de falecer o presidente Tancredo Neves. Muito bem, senhores. E aí virou caos e fome no Brasil. Como seria o Brasil hoje se fosse Sarney que tivesse morrido? E não Tancredo Neves? Com certeza bem melhor. Um retrato do Brasil na era Sarney. Um livro publicado, Honoráveis Bandidos. É o retrato do que foi o Brasil no seu governo. Vamos lá. De 1985 a 1990, com o slogan do seu governo, tudo pelo social. E aí começou. Olhem aqui, por gentileza, qual era o objetivo do governo, ainda dos militares? Sarney tirar todas as atenções da ditadura militar na sociedade e levar todas as atenções para a salvação do Brasil. Então, tudo que seria feito seria para o Brasil melhorar e assim por diante, e o povo foi se envolvendo cada vez mais. Assim, por exemplo, nós vamos ter uma série de planos econômicos, um atrás do outro, onde a sociedade começa a se envolver cada vez mais, torcer e assim por diante. Bem que nenhum dos planos deu certo. Assim vamos. Plano cruzado do seu ministro da Fazenda, Dilson Funaro. O que determinava?
Primeiro, o fim do cruzeiro, porque era desvalorizado demais, então foram cortados vários zeros, bem que o cruzeiro era a moeda do Brasil entre 1942 e 1967. Depois de 70 a 86 e depois de 1990 até 1993. O plano cruzado também, porque criava a moeda cruzado, obviamente. Fim da correção monetária, congelamento de preços e salários e criação de um chamado gatilho salarial, isso é, ele dispararia, ou seja, teríamos aumento de salários quando a inflação ultrapassasse 20%. Impressionante. Um minutinho aqui, por gentileza. Porque no início do antigo Império Romano, os imperadores já tinham feito exatamente essa mesma política econômica. Essas tomadas, essas mesmas medidas. E não deu certo. E Sarney pensou que daria certo. O Brasil não estava preparado, a economia não estava preparada para, de repente, congelar preços e salários e os lucros e a capacidade de produção para repor os estoques e assim por diante. Além disso, no seu governo, ele criou, por exemplo, farmácia básica, seguro-desemprego, desemprego era enorme. A criação de seguro-desemprego é uma questão econômica, obviamente, para ter um dinheiro no mercado. Extensão dos benefícios da Previdência ao trabalhador rural e também a aplicação do programa do leite. É só isso, de acordo com o slogan que nós vimos no início, tudo pelo social. E aí, senhores, o plano cruzado não deu certo, veio o plano cruzado 2. Olha só essa charge. Putz, de onde vamos tirar dinheiro para isso? Bancos terão de pagar a correção dos planos econômicos. Putz, quanta tarifa? É tarifa disso, tarifa daquilo. É claro, porque tinha que reajustar a economia para atender às necessidades do plano cruzado. Então, por exemplo, reajuste de preços, principalmente de tarifas públicas, obviamente, e combustível, álcool e gasolina. De novo, não deu certo. Veio o novo ministro da Fazenda, Bresser Pereira. Novo plano econômico. O que ele determinava? Desativar o gatilho salarial. Aumentar novamente os tributos. E eliminar subsídio do trigo. Agricultor que se vire. Adiar as obras de grande porte. Como, por exemplo, trem-bala entre São Paulo e Rio, a ferrovia Norte e Sul, polo petroquímico do Rio de Janeiro. Senhores, olha aqui, então a economia parou. Com todas essas medidas. Obviamente que esse plano estagnou. Como é que esse plano poderia dar uma recuperação econômica, como Sarney dizia, voltando então para a tela? A inflação atingiu o índice alarmante de 366% no acumulado de um ano, o ano de 1987. Os senhores sabem, por gentileza, olha aqui, o que significa uma inflação de 366% ao ano?
se nós estamos presenciando uma inflação entre 4 e 7 por aí por cento ao ano? O que isso significava? Como é que os preços modificavam por hora, praticamente, nem só diariamente? Bom, não deu certo. Veio o novo ministro da Fazenda, Maílson Ferreira da Nóbrega. Criou um novo plano, chamado Plano Verão. O que determinava? Modificava o índice de rendimento da caderneta. Obviamente, esse índice se tornou inferior ao praticado até então e promoveu ainda o congelamento de preços e salários. Olha aqui, senhores. Sabendo, quer dizer, todo mundo já sabia que não ia dar certo, porque não deu no primeiro plano. Voltando para a tela. Criou uma nova moeda por causa da desvalorização. O cruzado novo. O Plano Verão gerou grandes desajustes às cadernetas de poupança, em que as perdas chegaram a 20,37%. Prejuízo, ou seja, ganho para o Estado, prejuízo para o poupador. Perdas totais de poupadores com Plano Verão chegaram a 70 bilhões de cruzados novos, moeda na época. Então, nenhum plano deu certo. Todos fracassaram. Acontece que essa charge nos mostra as necessidades do Brasil. Mas essa charge podemos colocar hoje de novo. Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala da comida. Falta. E problemas de saúde. E tantos planos econômicos colocados. O que foi que Sarney fez? Para justificar à sociedade a fraqueza dos planos econômicos, Sarney justificou diante da sociedade que nenhum plano econômico está dando certo. Por quê? Porque a nossa Constituição, as nossas leis são erradas, tem que mudar. Convenceu a sociedade e fez eleições para a Constituinte, para a criação de uma nova Constituição brasileira. Para criar a chamada democracia de massa, através do seu presidente da Constituinte, onde surgiram as seguintes mudanças: voto facultativo para analfabetos, voto facultativo para maiores de 70 anos, e jovens entre 16 a 18 anos. Outras, jornada de trabalho de 44 horas, horas extras pagaria-se 50%, férias 1/3 a mais, indenização sem justa causa 40% no valor do fundo de garantia. E aqui nós temos, por exemplo, o quadro de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um constituinte mais votado, aliás, com quase 700 mil votos.
E aqui nós temos o posicionamento dele, por exemplo, a favor do presidencialismo, contra 5 anos de José Sarney, que ficaram 5 anos por causa da Constituinte. Aposentadoria proporcional a favor, reforma agrária a favor, direito de greve, inclusive do servidor público, a favor, defensor do povo, a favor, monopólio na distribuição do petróleo, contra. Apenas um indicativo para os senhores. Continuando, licença gestante 120, é claro que algumas desses itens hoje já foram modificados de acordo com as mudanças. A licença paternidade de 5 dias, o salário mínimo para o trabalhador doméstico, fim dos decretos, AIs, mas também, do outro lado, criação de medidas provisórias. E assim terminou a era Sarney. Vieram novas eleições, nas quais ganha representando uma esperança, olhem aqui por gentileza, para a sociedade brasileira, um jovem alagoano, Fernando Collor de Mello. Mas aí o governo dele, no próximo encontro. Senhores, mais uma vez, muito obrigado, sempre desejando sucesso para todos. Tchau, até o próximo encontro.